Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus, aleluia. Eu quero agradecer de todo o coração a todo mundo que tem acompanhado os áudios diários, né? Tem várias pessoas que sempre comentam, a Magda Souza sempre dá o seu alô, a Ruth Carvalho dá sempre o seu alô pra gente, a Daiane, o Davi Mantovani, a Flávia Denardo, a Selma, a Teca, e tantas outras pessoas que estão sempre aqui comentando, né, os áudios com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui tem colocado sempre, né? O pastor Marcos Mendes, né? O pastor Marcos Mendes, que é sempre nosso grande amigo, que está sempre comentando aqui, a Cleide Cunha, que também está acompanhando com a gente, né? E a Luiz Arimar, e quem mais que tem acompanhado com a gente aqui, Paulo Sérgio da Silva, o Isaías Silva, o Carlos Henrique Magalhães, a Mariana Evangelista, até onde eu tenho acompanhado aqui os comentários, né? Mariana Evangelista e tudo mais. Essas são as pessoas que têm comentado aqui. Aqui eu tenho visto também a Patrícia Santiago, e outras pessoas, Lídia Faria, né? Enfim, são pessoas, Conceição Amaral, outra aqui, Conceição Amaral também, e enfim, essas são as pessoas que mais têm interagido aqui no nosso canal. E eu quero agradecer de todo o coração a vocês que têm acompanhado, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas que escutam diariamente os nossos áudios, mas não comentam e também a gente não tem noção de quem é. Mas aqueles que comentam, eu estou trazendo um feedback, né, até onde eu consegui ver aqui. Eu quero agradecer de todo o coração a vocês que tiram um tempinho para escutar a palavra de Deus, porque isso é importantíssimo para a gente crescer, né, espiritualmente. Aleluia. Hoje eu queria falar com vocês sobre a importância da gente entender essa integração que a gente tem com o nosso Pai Celestial, nessa comunhão perfeita, e como isso pode afetar, né, as ações de Deus em nosso favor na terra. Nesse Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor, ou então deleita-te, né? São duas versões diferentes. Uma fala agrada-te e a outra fala deleita-te. Eu particularmente gosto mais dessa versão deleita-te, porque tem a ver com prazer. Porque a nossa vida com o Pai, com Deus, não tem que ser uma coisa sem prazer. Entende o que eu quero dizer? Existe muita gente que tem uma ideia de relação com Deus que é uma relação errada do ponto de vista do pensamento humano. É uma distorção de relacionamento. Por exemplo, deixa eu explicar para você. Existe uma ideia transacional de relação com Deus, e existe uma outra ideia melhor, que é a ideia relacional. São duas coisas completamente opostas.
Mas quando você olha para as pessoas, dá a impressão que está todo mundo tendo a mesma relação com Deus, e não é. Entende o que eu quero dizer? Ter uma relação transacional com Deus é aquela relação de causa e efeito e de procura por benefícios, meramente benefícios da parte de Deus. Eu faço algo para que Ele faça algo para mim. Essa é uma relação transacional, onde Deus parece uma maquininha, onde eu coloco uma moeda e Ele responde. Entende? Essa é uma... embora as pessoas não admitam, mas muitas vezes a atitude interna do coração é totalmente esta, uma atitude transacional. Eu orei e o Senhor não respondeu. Por que o Senhor não respondeu? O Senhor não está vendo que eu estou orando? Você está entendendo? Senhor, eu gastei tempo na tua presença, eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu fiz. Por que o Senhor não faz as coisas na minha vida? Deus está mostrando para você por que Ele não faz. Porque a cabeça é totalmente transacional. Eu quero fazer um áudio rápido hoje para chamar a minha atenção, a sua atenção e a atenção de quem estiver escutando tudo isso e falar assim, espera um pouquinho, será que eu tenho será que eu estou me enganando no meu coração? Será que eu tenho dentro da minha alma uma atitude transacional apenas com Deus? Ou eu tenho uma atitude verdadeiramente relacional? Entendeu? Eu quero mostrar um pouquinho disso. Essa atitude transacional, ela não enxerga as coisas do ponto de vista do Evangelho da Graça verdadeiro. Porque no Evangelho da Graça, Deus fez uma obra perfeita em meu favor e em teu favor, para que a gente possa extrair daquilo que está pronto tudo que Ele fez, sem a necessidade da gente produzir através da nossa própria justiça e retidão, através do nosso próprio esforço, da nossa própria vontade. Entende? Quando a gente entende esse Evangelho, que Jesus disse assim, está consumado. Quando Ele falou isso, Ele estava dizendo o seguinte, eu estou acabando uma obra, eu estou colocando um fim nessa obra, já está pronta. Eu estou descansando da minha obra. Entendeu? Quando Ele descansa da sua obra, não é porque Ele estava cansado, é porque estava pronta, acabada. Então, essa obra perfeita da redenção que Jesus realizou em nosso favor, tem benefícios gloriosíssimos que Ele produziu. Não somos nós que produzimos, é Ele que produziu. Então a gente precisa entender que a nossa relação com Deus tem que ser realmente relacional, ou seja, que nós temos que perder essa mentalidade que a gente adquiriu na tradição humana, na religiosidade humana, que é uma ideia transacional com Deus, onde eu tenho que fazer coisas para ganhar coisas. Entende? Eu tenho que jejuar para conquistar. Eu tenho que orar muito para conquistar. Entende? Você vai perguntar assim para mim, mas pastor, oração e jejum não são práticas boas? São práticas boas quando a motivação interna é boa. Entende o que eu quero dizer? A minha oração e o meu jejum não são instrumentos de manipulação divina. A minha oração, ela poderia até ser assim no passado, de maneira errada, porque não tinha entendimento dessa coisa relacional. Eu também acreditei num certo momento que eu tinha essa capacidade de adquirir um grau de oração tal que faça com que Deus faça. Entende? Eu vou fazer com que Deus faça através da minha oração. Isso é uma coisa transacional e que Deus não gosta desse negócio.
Deus não gosta disso. Por quê? Porque isso contraria uma obra perfeita e acabada da parte de Deus. Entende? Se as coisas que Deus faz para mim têm origem em mim, eu anulo, eu nulifico a graça de Deus e a cruz do Calvário, que produziu tudo para mim. Por quê? Porque a iniciativa nunca está no homem. A iniciativa esteve em Deus. Foi Deus que realizou a obra em meu favor. Não sou eu que estou realizando obras na terra para ele ser favorável. Eu não sei se você está pegando, mas isso é fundamental para que você entenda. Como é que você entra numa nova dimensão de recebimento das coisas de Deus? Não sou eu que, através dos meus esforços, vou adquirir coisas de Deus, porque isso é transacional, isso não é relacional. Entendeu? E fala para mim com sinceridade. Quando você vê boa parte dos cristãos, a maneira como eles agem, como eles pensam, como eles realizam campanhas, eles realizam aquelas coisas do vamos conquistar pela nossa fé, pela nossa força, pela nossa oração, pela nossa perseverança e tal, entende? Como se eles estivessem fazendo uma obra para conquistar aquilo que Deus não está a fim de fazer. Existe uma ideia na mente transacional, que é assim, olha, oração é uma coisa nossa, ela tem que partir de nós, entendeu? Nós temos que decidir o que Deus vai fazer por nós. Portanto, a gente tem que aprender as técnicas corretas. Vamos aprender o que é oração para ela funcionar melhor, para ela conquistar melhor a Deus. Vamos ver quais são as técnicas melhores de oração. Isso é transacional, isso não é relacional. Como que se ora? Quanto tempo se ora? Será que se eu orar mais tempo eu vou conseguir mais resultados de Deus? Isso é transacional. Tudo isso já passou na cabeça de todo mundo. E o Evangelho da Graça vem com um martelo glorioso e esmiuça e destrói isso e torna tudo isso em pó na presença de Deus. Por quê? Para que a gente aprenda um outro caminho de oração, que é muito melhor e muito mais aperfeiçoado, que é o caminho do relacional, na relação. E eu acho lindo esse versículo do Salmo, porque apesar dele ser Velho Testamento, ele tem um espírito da nova aliança gloriosíssimo. Ele diz assim: deleita-te também no Senhor. Eita glória! E Ele satisfará os desejos do teu coração. Cara, olha que relacional que é isso. O que significa isso? Deleita-te também no Senhor. Significa assim, ó, você se deleita nele, tem prazer nele e deixa ele ter prazer em você. Vocês vão se curtir todos os dias um pouco. Você vai ter prazer nele. Ele vai ter prazer em você. Deixa esse negócio de focalizar primeiro a tua necessidade. Embora o versículo esteja dizendo que isso vai gerar imediatamente um cuidado de Deus em cima da tua necessidade, mas é secundário, não é primário. Você está entendendo? O que é primário nesse versículo? Você é inteligente, você está vendo isso. O que é primário aqui? É esse prazer maravilhoso da relação. Onde eu entendo que o meu Pai Celestial, Ele produziu tudo em meu favor de antemão. Ele que se fez Pai para mim, não fui eu que consegui esse feito. Oh Deus, eu vou orar até o Senhor se tornar Pai para mim. É assim que funciona? Eu vou jejuar 40 dias e 40 noites até que o Senhor me revele que o Senhor é meu Pai. É assim que funciona?
quando eu tenho um problema na vida, se eu não estiver conseguindo com a minha oração dobrar a vontade de Deus ao meu favor, o que a gente faz? A gente chama mais 2, 3, 40, 50, 100 pessoas para fazer uma corrente de oração. Porque quem sabe com muita gente, Deus seja dobrado a fazer a coisa. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona, não. Essa coisa transacional não é assim que funciona. Deixa eu falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração, com todo o amor. Antes da gente construir grandes coisas, primeiro, muitas vezes, a gente tem que destruir muitas coisas. Eu percebo que tem muita gente que não foi treinada na religião, foi treinada no pecado, mas não na religião. Essas pessoas que só foram treinadas no pecado, no erro, mas não foram treinadas na religião, são pessoas que quando vêm para Jesus e são libertas do pecado, essas pessoas têm uma vida muito mais veloz, no sentido de aprender as coisas da graça de Deus, do que as pessoas que além do pecado também foram treinadas na religião. Por quê? Porque agora os ensinadores vão ter que ter o trabalho de destruir tudo aquilo que a religião enfiou na cabeça anteriormente. Então é trabalho dobrado. Entendeu? É destruir, é desconstruir uma religiosidade para construir a relação perfeita com o Pai. Todo dia eu sento nessa cadeirinha aqui, eu procuro vazar nesses áudios uma desconstrução e uma construção. Você precisa entender, assim como eu preciso compreender para a minha vida, que eu preciso desconstruir muita coisa que eu construí ao longo do pensamento humano, para que eu possa ter uma mente de Cristo. Eu preciso ser honesto e falar: Deus, o que existe na minha cabeça que é totalmente anti-graça e que é totalmente anti o Evangelho? Me ensinam, me revelam. E o Espírito Santo fala assim: isso daqui é uma coisa, filho. A tua relação comigo não pode ser mais transacional. Ela tem que ser relacional na graça, em cima daquilo que está feito, realizado e afirmado eternamente pela obra de Jesus Cristo. E agora tem que aprender tudo de novo. Aleluia. Então esse versículo diz isso: agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. É errado a gente pedir a Deus que satisfaça os desejos do nosso coração? Depende. Quando a gente tem esse prazer no Senhor diariamente, Ele vai colocando em nós uma capacidade de ter desejos completamente novos, que são completamente ligados com aquilo que Ele está produzindo em nós. Então esses desejos serão satisfeitos pelo Pai. Não são desejos imorais, não são desejos torpes, egocêntricos, egoístas. Esses desejos Deus não satisfaz no coração humano. Eu já ouvi muitas orações assim. Eu sou ser humano, fui capaz de detectar o egoísmo de certas orações. Imagina Deus, né? Muitas vezes a gente escuta e fala: cara, que oração egocêntrica. Que oração que está girando ao redor do seu próprio ego o tempo inteiro. Entende o que eu quero dizer? Então veja só, Ele fará, né? Ele satisfará os desejos do nosso coração nessa coisa relacional, onde a gente é transformado poderosamente pelo entendimento, porque a gente sabe que a gente está numa relação com Ele, onde Ele nos concede todos os direitos de Cristo. Nós não temos esse direito pessoal em cima dessa humanidade falida, meramente humana.
Nós não temos essa bênção, essa glória na natureza meramente humana de Adão. Nós precisamos estar firmados numa outra identidade que é totalmente dele. A fé é dele. A nova natureza é dele. O Espírito Santo é dele. Então a oração tem que ser com ele, tem que ser nele, para que tudo isso se manifeste. Entende o que eu quero dizer? E o versículo seguinte diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entende? Essa confiança é naquilo que está realizado por Jesus. Entende? Uma confiança de que agora ele é o nosso Pai. Olha, presta atenção nisso. Jesus sempre colocou, ele mudou totalmente a nossa maneira de enxergar Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus era enxergado apenas como o Deus temível, o Deus gloriosíssimo, soberano, majestoso e tal. Aí chega Jesus e começa a usar uma palavra que nunca foi usada antes, nunca tinha sido usada. Ele começou a usar a palavra Pai. E ele fala assim, ó: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial sabe dar boas coisas àqueles que o pedem. Tá vendo só? Ele diz assim: qual é o pai que o seu filhinho lhe pede um peixe e o pai vai dar uma cobra? Qual é o pai que faz isso? Qual é o pai que o filho pede um ovo e ele lhe dá uma serpente? Por que será que Jesus faz esse tipo de pergunta desafiadora na cabeça? Porque, se você pensar bem, muitas vezes tem muitas cabeças humanas que têm essa ideia de Deus. Eu sei lá, cara, tudo que eu peço vem ao contrário. Deus falou assim: esse negócio aí não é, essa cabeça não é cristã. Eu não posso esperar o melhor que venha o pior. Da parte de Deus, jamais. Você não tem esse, sabe, Deus não tem essa relação, sabe, de maldade. Você pede uma coisa boa, ele fala: não, eu preciso te dar uma coisa má, que é para você aprender. Sabe, essas coisas que você precisa quebrar da religião, precisa destruir. É por isso que a gente não recebe, porque a nossa mente é totalmente errada. Nós não temos uma relação de prazer na comunhão diária com o papai, essa coisa relacional. A gente tem uma coisa transacional, uma coisa que a gente aprendeu e é muito, muito chato. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: toda relação que é meramente transacional, ela não tem uma relação profunda de amor e prazer. É você sentar com uma pessoa pensando o que ela pode fazer por você. Entende? Quando eu sento com Deus, se eu tiver uma mentalidade transacional meramente com Deus, eu vou sentar com Ele e eu não vou conseguir curtir, não vou conseguir passar tempo na presença de Deus. Tem que ser uma coisa rápida. Eu vou sentar: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu preciso que o Senhor resolva esse problema, tal, em nome de Jesus, amém. Pá! Essa é uma coisa absolutamente transacional. É assim que a maioria lida com Deus todo dia. Deus fica de braços cruzados e fala: cara, eu estou esperando outra coisa de você. Não que eu não queira resolver teus problemas, eu estou esperando uma coisa muito mais profunda. Entende? Eu estou esperando que você se entregue, que você se desnude na minha frente, abra o teu coração, me conheça. Entendeu? Venha me conhecer. Abre o teu coração para que eu, embora já te conhecendo perfeitamente, eu possa lidar com você como se eu não te conhecesse, para que você possa se abrir progressivamente comigo. Isso é uma coisa relacional, não é uma coisa transacional. Entende?
Então, quando você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, você está tendo uma relação de amor. Fala, papai, o Senhor tem um amor tão grande por mim. Não é isso? A tua palavra diz assim: eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, Deus contempla tudo isso, a nossa necessidade, nosso desejo. Deus sabe que a gente quer prosperar, Deus sabe que a gente quer vitória na terra. Mas o que Deus não admira e o que Deus não se deleita é um coração que fica olhando só para a necessidade e que olha para Deus apenas como resolvedor da necessidade. O que eu estou tentando trazer para você? E eu espero estar sendo eficaz nisso. Eu estou tentando trazer o seguinte: a ideia de que Deus quer realmente resolver os nossos problemas, mas numa relação com Ele que não seja transacional, onde Deus seja usado de maneira utilitária, porque Ele conhece tudo. Deus conhece um coração que se aproxima dele e tem uma aparência muito bonita de linguagem. Ó glorioso Deus, todo-poderoso. Aliás, quanto mais rebuscada for a oração, mais chances haverá de ser uma coisa transacional, porque eu estou procurando impressionar ou Deus ou as pessoas, né? Tem gente que ora a Deus de maneira completamente com linguagem arcaica, para que na frente das pessoas pareça gloriosamente santo e perfeito. Ó soberano Deus do universo, gloriosíssimo Deus. Não é assim que se fala, né? Não é assim que você fala numa base diária com o papai. Fala, Deus querido, Pai amado. Entendeu? É uma relação muito íntima, sem rebuscagem. Sabe aquela relação que você está num momento assim, em que bateu uma coisa urgente e você não tem tempo de orar, você tem que falar poucas palavras com o papai. Você fala, Deus, me ajuda agora. Essa é a tua oração. Tem 3 palavras. Senhor, me ajuda agora. Entra com providência. Você não tem tempo de orar. Você só fala uma frase. Entendeu? Na coisa relacional isso funciona perfeitamente, porque você já tem tempo com Deus. Você tem intimidade com Ele. Mas quem não tem intimidade, só tem transacional, o cara não vai ter confiança nenhuma quando ele tiver que fazer esse tipo de oração, porque ele acredita que a única oração que funciona é aquela unção, é aquela oração rebuscada, é aquela oração religiosa. Ele não tem o conhecimento, ele não tem a intimidade, né? O costume da santidade, o costume da unidade, o costume é o hábito, né? O hábito com Deus não existe. Por quê? Porque é uma coisa transacional, entende? E o versículo 6 diz assim: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Se você me acompanha, ontem mesmo estava falando sobre isso num áudio, né? Que no reino de Deus, a base de toda a vitória que Ele nos concede é uma coisa chamada justiça. Não é a maneira como a gente ora, não é o tanto de tempo que a gente ora, não é nada disso. É aquilo que Ele realizou como justiça absoluta, que nos trouxe direitos poderosos com Ele. Isso sim move Deus. Não é botar 40 pessoas numa sala gritando. O que move Deus é uma pessoinha simples, poderosíssima, que entende os seus direitos legais diante de Deus e ora em cima disso. Isso move Deus. É por isso que Ele diz que Ele fará sobressair uma coisa chamada justiça. A tua justiça. Ele chama de tua aquilo que Ele deu. Não é tua de verdade, mas Ele chama de tua, né? A tua justiça
Ele fará sobressair como a luz, e o teu direito será manifestado como o sol ao meio-dia, porque Deus fará funcionar em você aquilo que Ele produz. Aleluia. Cara, quem entender isso, começa a andar com Deus num novo nível de relação e de oração. É uma oração de descanso, aleluia. É uma oração de serenidade, não de grito. Entende? Quando eu falo isso aqui, não me entenda errado. Eu não estou dizendo que ninguém pode orar alto, porque você pode entender que eu estou falando isso. Pastor, parece que o senhor não gosta que a gente ore em voz alta. Não, cara, eu não estou nem aí com o jeito que você ora. Eu só estou dizendo que não é preciso orar em voz alta para que Deus escute. É isso que eu estou falando. Você pode orar alto? Pode. Mas eu quero mostrar para você que não é o volume de voz que muda Deus. Só isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar que o que muda, que faz com que Deus haja, é a capacidade da fé na justiça estabelecida. Se você entender isso, eu fico feliz. Entende? Porque é isso que eu preciso entender para minha vida pessoal. Hoje, neste dia que eu estou aqui acordando, como é que eu vou andar com esse Pai glorioso? Primeiro, numa relação que não seja transacional. Deus não é um slot machine, uma máquina onde eu deposito uma moeda, puxo um botão e a coisa está resolvida. Deus não gosta desse negócio. Por isso que Ele varia as formas de responder. Você nunca percebeu isso? Deus não quer que você se acostume na maneira como Ele responde, porque senão Ele vira essa maquininha. Se eu aprender um método de fazer com que Deus responda, a cabeça humana é metódica. Ela vai se acostumar com a metodologia e Deus quebra o negócio. Uma hora Ele responde de um jeito, daqui a pouco Ele responde do outro jeito, para que você não confie na metodologia, mas confie na harmonia da relação. Amém, queridos? Vamos orar juntos. Paizinho querido, graças te damos, porque o Senhor vai nos levar, de uma maneira ou de outra, o Senhor quer nos trazer para esse entendimento glorioso de uma relação contigo que é absolutamente relacional, harmônica. É uma relação profunda de intimidade. Não é mais aquela coisa transacional, mecânica, entre um necessitado e um Deus poderoso. O Senhor não é um gênio da lâmpada que faz as nossas vontades. O Senhor é um Deus amoroso que nos chamou para uma relação de justiça e de verdade. E o Senhor quer transformar nossa cabecinha todo dia, porque ela é cheia de erros, seja da tradição humana, seja da nossa própria experiência, seja dos ensinos religiosos que a gente aprende, que são torcidos. Portanto, Pai, nos ajuda nesse dia a andar nesse caminho do Evangelho que diz que tudo foi realizado por Jesus de maneira absoluta para que a gente entre nesse descanso e aprenda a orar a partir do que nós já temos, a partir do que nós já somos, a partir daquilo que o Senhor já nos concedeu, para que a gente não tente ficar fazendo isso pela nossa mecânica. É isso que eu te peço para todos nós que estamos escutando essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Compartilhe esse áudio, por favor, e deixe o seu like. E se inscreva no nosso canal, você que ainda não se inscreveu. E deixe o seu comentário. Amém? Em nome de Jesus, amém.